E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física aqui no YouTube. O vídeo de hoje será um vídeo curto, direto ao ponto. Nós vamos falar de cinemática. Lembrando que a cinemática é a parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as causas. Por exemplo, na cinemática, você fala que um carrinho saiu de uma cidade A e foi para uma cidade B, que um carrinho começou a fazer uma curva, que um carrinho acelerou, que um carrinho freou. Então a gente estuda o movimento, mas sem perguntar por que ele está fazendo a curva, por que ele está acelerando, por que ele está freando. Quem vai explicar isso vai ser a dinâmica, assunto talvez para um próximo vídeo, tá? Bom, mas hoje então nós vamos num ponto específico da cinemática, um detalhezinho que faz toda a diferença na resolução de vários exercícios. E eu sei que muitos alunos têm dificuldade para compreender esse negócio. Falaremos hoje dos sinais da cinemática. Na cinemática é muito comum nós falarmos de três grandezas: posição, velocidade e aceleração. Bom, vamos para a definição inicial dessas três grandezas. Primeiro, posição. Posição representa aonde que o corpo está num determinado referencial. Já fez alguma viagem, por exemplo, e quando você está numa BR, vão passando aquelas plaquinhas, quilômetro 120, quilômetro 121, quilômetro 122. Essas plaquinhas representam uma posição naquele referencial da estrada. Ou seja, posição nada mais é do que o local onde o corpo se encontra. E aí aqui vem um primeiro detalhe. A posição, ela pode ser negativa? E a resposta é sim, não há mal algum numa posição negativa. Vem comigo. Para a gente começar aqui, eu coloquei então o meu referencial crescendo para a direita, que representa a posição em metros. S representa a posição. Nós temos aqui a posição 0. O que a posição 0 representa? A posição 0 representa a origem do referencial. Então, posição 0 é a origem do referencial. Como eu adotei crescente para a direita, que é o mais comum, inclusive, aqui nós temos a posição 10 metros, 20 metros, 30 metros. Mas observe que não há mal algum em estar antes do zero, antes da origem do referencial. E se você estiver antes do zero, você encontrará em uma posição negativa. Então, por exemplo, aqui nós temos uma posição de menos 10 metros. Eu sei que, de novo, naquela conversa lá da estrada, você nunca vai estar numa estrada e vai ter lá quilômetro menos 130. De uma forma geral, as pessoas são leigas, né? E seria um tanto quanto estranho pensar que você está numa posição menos 130. Então, por isso, nas estradas, a gente adota sempre valores positivos, né? É contado a partir do início da BR, tomado como zero, e dali para frente valores crescentes, né? Mas na física não há mal algum em estar numa posição negativa. Estar numa posição negativa significa dizer apenas que você encontra-se antes da origem do referencial. Tá, tudo bem. Entendido então o que representa o sinal da posição, posição positiva, posição negativa é apenas se você está antes ou depois da origem, do zero, vamos agora para o sinal da velocidade. Sim, a velocidade pode ser positiva ou negativa. Novamente, nós temos uma situação estranha. Por quê? Porque os velocímetros dos carros marcam apenas valores positivos, né? Você nunca entrou em um carro e o velocímetro trava lá, nossa, a velocidade do cara, menos 40 km por hora. Não, o velocímetro ele vai de zero para valores positivos, né? Quando a gente fala de velocidade negativa na física, num primeiro momento, isso causa uma estranheza no aluno. Mas saiba, o velocímetro do carro, ele marca o módulo da velocidade. Por isso, ele adota sempre valores positivos. Mas na física, nós vamos utilizar do sinal, positivo ou negativo, para falar do sentido do movimento. Então, atenção ao que eu estou te dizendo aqui. Sinal da velocidade indica o sentido do movimento. Como assim? Vem comigo. Voltando para o nosso problema aqui, ó. Imagine um carrinho que esteja inicialmente numa posição 10 metros. E esse carrinho está se movimentando para a direita. Observe que a direita é a região, né, o sentido crescente das minhas posições no meu referencial. Então nós vamos falar que essa velocidade para a direita é uma velocidade positiva. Então, por exemplo, vamos falar que esse carrinho tem uma velocidade de mais 10 metros por segundo. A velocidade dele, portanto, é uma velocidade positiva. O que eu devo entender então por uma velocidade positiva? Que o carro está se deslocando a favor do referencial, no sentido crescente do referencial. E nós daremos um nome a esse movimento. Nós vamos falar que o movimento é um movimento progressivo. Então vamos anotar aqui, ó. Então nessa situação, o carrinho encontra-se em um movimento progressivo.
O que eu vou entender então por esse movimento progressivo? Velocidade positiva. É movimento progressivo. O cara está se deslocando a favor do referencial. Aumentando as posições, né? Ele vai sair da posição 10 metros, 20 metros, 30 metros, ele está se deslocando para lá. Agora, poderia ele ter uma velocidade negativa? Poderia, sem o menor problema. Qual que é a ideia da velocidade negativa? A ideia da velocidade negativa é que ele vai estar se deslocando no sentido contrário do referencial. Então, olha para o desenho. Bom, então esse carrinho ele tem uma velocidade para a esquerda de, por exemplo, menos 10 metros por segundo. Significa dizer, então, que se, por exemplo, se essa velocidade fosse constante, andaria 10 metros, só que voltando no referencial, né? Ele estava na posição 30 metros, aí ele vai para 20, 10, 0, menos 10. Então, o que eu entendo por uma velocidade negativa? Velocidade negativa indica apenas que o corpo está voltando no referencial. Daremos um nome a esse movimento. Nós vamos falar que esse movimento é um movimento retrógrado. O movimento aqui agora é um movimento retrógrado. Movimento retrógrado, então, está voltando no referencial. Significa dizer que a velocidade é uma velocidade negativa. Então, velocidade negativa, o cara está voltando no referencial. E aí eu tenho uma pergunta para você. Nesse momento, então, você já tem que saber me responder. Pode o corpo estar numa posição negativa com velocidade positiva? E aí? Claro que pode, não tem mal algum, tá? Afinal de contas, ele poderia estar numa posição negativa, à esquerda do zero, com uma velocidade positiva, ou seja, ele está no movimento progressivo. Sinal da posição e sinal da velocidade são coisas independentes. Tanto faz, assim, ele pode ter velocidade positiva, posição positiva, posição negativa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Posição indica o lugar que ele está. Sinal da velocidade indica se ele está no movimento progressivo ou no movimento retrógrado. Só isso. Vamos conversar agora sobre o sinal da aceleração. Sim, a aceleração também pode ser positiva ou negativa. Vem comigo. No primeiro caso aqui, olha só, coloquei então o meu referencial apontando para a direita. O carrinho tem velocidade positiva. Então você já sabe, o movimento é progressivo ou retrógrado? Progressivo. Ele está se deslocando no sentido de aumentar as posições. E observe que esse carrinho agora possui uma aceleração também para a direita. Logo, nós também vamos falar que a aceleração é positiva. Lembrando que a aceleração é uma grandeza que está associada à mudança da velocidade. No caso, essa aceleração, contrário a favor da velocidade, altera o módulo da velocidade, podendo aumentar ou diminuir a velocidade do corpo. Quando a gente fala, por exemplo, que a aceleração do corpo é de 10 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que a cada segundo a velocidade dele vai mudar 10 metros por segundo, podendo ser um ganho ou uma redução. Depende se a aceleração está a favor ou contrária à velocidade. Veja bem, nesse caso aqui então, você entendeu que a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva. Nesse caso, nós temos então o seguinte movimento progressivo, ele está aumentando as posições, e como a aceleração está a favor, movimento acelerado, porque ela vai colaborar para o aumento do módulo da velocidade. Então esse movimento, ele é progressivo e acelerado. O corpo está indo e aumentando o módulo da velocidade. Agora olha o segundo caso. No segundo caso, a velocidade do corpo está apontando para a direita. Logo, é uma velocidade positiva, ou seja, o movimento é progressivo. Ele está indo no referencial, aumentando as posições, mas a aceleração está contrária ao movimento dele. A aceleração contrária, bom, nesse caso então, contrária ao referencial, é uma aceleração negativa, né? Como a aceleração é contrária à velocidade, esse movimento será um movimento retardado, ou seja, o módulo da velocidade vai diminuir com o passar do tempo. Ele está indo, mas ele está freando. Então o movimento aqui é progressivo e retardado. No próximo caso, veja bem, nós temos agora a velocidade contrária ao referencial. Você já sabe que essa é uma velocidade negativa, que o movimento é retrógrado. O corpo está voltando ao referencial. E eu esqueci de comentar uma coisa. Muitos alunos acham que velocidade negativa significa dizer que está de ré. Pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça. Velocidade negativa não significa dizer que está de ré, filho. Ah, não, velocidade positiva ele está indo para frente, velocidade negativa ele está de ré. Não, o corpo ele pode virar e voltar, tá? Pare com esse negócio. Velocidade negativa está de ré, né? Um negócio meio no moonwalk, tá? Não tem nada a ver, não. Então a velocidade é negativa, movimento é retrógrado. Repare, a aceleração é positiva. Por quê? Porque ela está a favor do referencial. E observe que aqui ela está contrária
contrária à velocidade. Conclusão que a gente tira: aceleração contrária à velocidade colabora para a redução da velocidade. Então esse corpo ele está freando, ele está voltando no referencial e freando. Ou seja, esse é um movimento retrógrado e retardado. Último caso, observe, o corpo ele tem uma velocidade apontando para a esquerda, contrária ao referencial, logo é uma velocidade negativa, ele está voltando, movimento retrógrado, e a aceleração também para a esquerda, ou seja, também negativa. Observe que desse jeito a aceleração fica a favor da velocidade, então ela colabora para o aumento da velocidade. Então esse movimento é um movimento acelerado, o corpo está voltando no referencial e está acelerando, movimento retrógrado e acelerado. Então aqui você percebeu uma coisa que muitos alunos erram. Eu já vi esse erro assim várias vezes em sala de aula. Muitos alunos acham na cinemática que a aceleração positiva é movimento acelerado e a aceleração negativa é movimento retardado. E o objetivo desse vídeo era justamente chegar a esse ponto. Tirar da sua cabeça que a aceleração positiva acelera e a aceleração negativa freia. Isso não é verdade. Olha aqui para a situação. Aceleração positiva, aceleração positiva. Esse é acelerado, esse é retardado. Tudo depende também do sinal da velocidade, para você avaliar se a aceleração está a favor ou contrária à velocidade. Aceleração negativa, movimento retardado, movimento acelerado. Ou seja, não necessariamente a aceleração negativa é movimento retardado. Então tome muito cuidado com esse sinal da velocidade e da aceleração. Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que tenha gostado e superado esse trauma então com sinais na cinemática. Eu tenho certeza que isso daqui vai te ajudar em vários exercícios. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai receber notificações todas as vezes que eu publicar um vídeo aqui ou entrar numa live, num vídeo ao vivo, alguma coisa assim. Aproveite também para me seguir no Instagram no @chamofísico. Nos encontraremos então numa próxima oportunidade. Tchau! Vamos limpar o quadrinho com papel higiênico e álcool. Hoje estou gravando sozinho. Triste isso. Saudades de você, Mariana.